Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar o nosso devocional, a leitura bíblica. Que Deus venha falar fortemente em seu coração, em sua alma, que haja uma revelação maior do que é necessário fazer, para que Deus venha realmente nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. E dando continuidade à leitura, hoje Neemias capítulo 8. Olha só, quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, e assim pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Então você vê que veio Zorobabel, Esdras, cada um com a sua função, com a sua determinação. O Neemias, ele acabou reconstruindo as muralhas, e aí então começou toda uma organização. Isso foi feito em 52 dias, as muralhas foram reconstruídas, e é onde então começou a colocar ordem na casa, como se diz, né? Nós lemos no capítulo 7, totalmente os registros que foram colocados de cada um das pessoas que voltaram, que retornaram e se colocaram na posição. E aí chegou no 7º mês, então já tudo se instalado em suas cidades, o povo juntou-se para poder ouvir a voz de Deus. Então pediram que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. E assim no primeiro mês do dia do 7º mês, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e que todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Então imagine, do raiar da manhã, devia ser 5, 6 horas da manhã, 7 horas, vamos colocar no máximo 7 horas, depende do local onde nasce o sol, e até o meio-dia ali eles ficaram lendo a palavra de Deus, fazendo leituras e de voz alta, e entregando a mensagem a todos que queriam ouvir, que podiam entender, pessoas que não, às vezes não conseguiam compreender tudo. E assim o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião, e ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anias, Urias, Ilquias, Maceias, e à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois estava no lugar mais alto, então estava mente num púlpito. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles o adoraram, o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Então você vê que reverência, o respeito, toda a admiração ao próprio Deus que nos formou, a sua imagem, a sua semelhança, o que eles já ouviam falar, e ali estava tudo na lei de Moisés registrado. E assim então os levitas Jesuar, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maceias, Quelitas, Arias, Josabade, Hanã e Pelaias instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Porque não adianta você ouvir ou ler alguma coisa sem a total atenção, para que, se assim não for, você não vai conseguir entender ou compreender o que Deus fala, ou a maneira como Deus está falando, como você está lendo, ouvindo a voz de Deus, a sua palavra, como essa mesma leitura que eu faço, esse áudio que você está ouvindo. Então é necessário você querer ter essa atenção maior, e entender o que Deus quer falar ao seu coração. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, o escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos:
Esse dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Porque quando vem a palavra de verdade, ela penetra no coração, na alma. Muitas pessoas, a mente, elas choram, elas começam a se arrepender, começam muitas vezes até a se desesperar pelo erro que cometeu, pelos enganos. E agora, será que tem salvação para a minha vida? Será que ainda eu posso ser salvo? Será que ainda eu consigo realmente chegar ao lugar desejado? E aí então, o governador Neemias, o sacerdote Esdras, que também era um escriba, e assim os levitas, começaram então a instruir o povo, e dizendo: esse dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus, nada de tristeza e de choro. Então Neemias acrescentou no versículo 10: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou seja, a sua alegria é a nossa força. Então, se Deus realmente está conosco, se você tem realmente um espírito alegre, forte, determinado, o Deus pode te exaltar ainda muito mais. Consagrar apenas a Deus não é só você ficar em jejum, você realmente se abster de alimentos, mas havia as festas de consagração, onde havia muito alimento, muita fartura. No passado era assim e hoje deve ser da mesma maneira. Precisamos sentar mais às mesas, ter essa intimidade com nossos irmãos. Hoje estamos tão próximos pela internet, mas tão distantes uns dos outros. Podemos estar próximos aqui lá no Japão, mas a própria casa muitas vezes está tão longe, tão distante um do outro. Então é necessário ter mais mesa, você conversar a hora do café da manhã, conversar na hora do almoço, conversar realmente na hora do jantar. Ter tempo para você conversar com seus entes queridos, você poder ler a palavra de Deus, você ser instruído, você ser alertado, advertido, você ser honrado, ser abençoado, ser consagrado ao Senhor. Precisamos ter muito mais comunhão dessa forma, dessa maneira, e assim Deus ele vai nos fortalecendo dia após dia. E esse dia foi maravilhoso. Houve toda a batalha da construção, da reconstrução, enfim, os anos que foram, cada um que subiu. Primeiramente foi Zorobabel, depois Esdras veio, construiu o templo, enfim. E aonde então Neemias veio, ele acabou de reconstruir todas as muralhas, a fortaleza. E aonde então, agora pôr a casa em ordem, começaram a ler o livro da lei de Moisés, do nosso Deus. E aí então tranquilizaram, olha aqui o versículo hoje, 11. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse dia é dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. E no segundo dia do mês, os chefes das famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Então não foi apenas um dia, então começaram a querer aprofundar muito mais. E na lei descobriram que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas, tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos. Eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e foi com grande alegria que assim foi realizado. Com grande foi a alegria deles. E dia após dia, desde o primeiro dia até o último da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus, e eles celebravam a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma grande reunião solene. Então, é maravilhoso quando a gente vê no passado como eles tinham toda essa reverência, o amor, a fidelidade em tempos difíceis, mas como nós já conhecemos a história,
era só ter o tempo de paz, eles iam se acostumando, se amoldando àquilo que está no momento, deixavam de fazer conforme, desde o dia de Josué, não faziam mais essas festas solenes, não se consagravam a Deus dessa forma, dessa maneira. E nós precisamos hoje estar no tempo atual, com Jesus à nossa frente, nos abençoando, o Espírito Santo nos consagrando dia após dia. O quanto mais podemos viver milagres, maravilhas com nossos irmãos. Como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Salmo 133, lá como fala sobre até a barba de Arão, o azeite que se foi derramado, como houve realmente o transbordar. E Deus quer que nós venhamos transbordar de amor, de alegria entre nossos irmãos. E assim, quanto mais estivermos atentos a essa voz, a essa palavra, e poder na sua lei, dia após dia, meditar, você entender, você compreender o que o Senhor quer que você faça, que você entenda, que você compreenda. De repente está cheio de medo, cheio de dúvidas, cheio de angústia, cheio de preocupações. Não sei o que devo fazer, enfim. E se nós tivermos essa conduta, essa postura diante do próprio Deus, Ele é sempre de nos abençoar, de nos consagrar e de nos levar para um outro nível de uma forma muito sobrenatural, porque nada pode invalidar, nada pode impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre nós. Tanto é essa passagem que quando Jesus pegou os seus discípulos, foram alguns deles só, se não me engano, João, Pedro e mais um, que eu não lembro agora, e ele se transfigurou perante eles, e ali viram Moisés, viram mais um outro ser tão celestial, que ficaram sem saber o que fazer, e disseram: vamos fazer uma cabana agora, uma para Moisés, uma para você, Jesus, uma para nós, enfim, naquele momento então, ficaram sem saber o que fazer. Tanta a contemplação do reino espiritual, do mundo espiritual, e nós precisamos contemplar essa glória, essa virtude do próprio Deus. Que você possa estar sempre atento a essa voz e que nada neste mundo venha impedir você viver o melhor de Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, nosso Senhor, para que Ele venha nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por essa palavra, meu Deus, por essa direção, dessa leitura, e que nós possamos, sim, Jesus, nos aprofundar ainda muito mais no Senhor, te conhecer ainda muito mais, não só apenas ouvir falar do que o Senhor fez, do que o Senhor já falou no passado, mas que o Senhor venha falar hoje de forma muito especial em nosso presente, para o nosso futuro, e que sejamos altamente consagrados ao Senhor, transformados, meu Pai, que possamos ter mais comunhão com nossos irmãos, que possamos ter realmente festas solenes, meu Pai, para com o Senhor, tudo, meu Pai, regado com a sua palavra. Então eu peço mais uma vez que o Senhor nos surpreenda e nos abençoe e nos prospere de forma abundante. É o que eu lhe peço sempre, te agradeço em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Que você possa ter esse entendimento, essa revelação na sua alma, no seu coração, e que nenhum mal, nenhuma situação contrária impeça que você viva o melhor de Deus. Amém? Se você precisar, pode contar conosco, você, nossa mensagem, orações, em nome do Senhor Jesus.